Estamos no verão, uma época de praia, piscina, só que umidade, né, na região íntima feminina pode não dar muito certo. E eu vou contar para vocês hoje, nesse Deixa que eu te conto, eu não, né? Doutora Fairuz Helena, que é nossa dermatologista, colunista aqui do programa, vamos falar sobre um tema, né, desse momento, né, mais de férias, descontração, que a gente anda com o biquíni molhado para cima e para baixo e tal. Isso pode dar ruim, né, Fairuz? Com certeza. A candidíase é uma condição que é multifatorial. Algumas mulheres, inclusive, têm quadros de repetição, Iva. O que é isso? É ter aquela crise uma atrás da outra. Pelo menos 4 ao ano já é diagnóstico de candidíase de repetição e algumas mulheres vão ter isso somente no período do verão. E o que pode estar relacionado, né, com a candidíase? Além do biquíni molhado, a gente sabe que o verão é aquele momento que a gente relaxa, toma um pouquinho de bebida alcoólica, às vezes um sorvetinho, um docinho, né? A gente muda um pouco o nosso padrão dietético, isso pode, né, aumentar a população de cândida no canal vaginal. E além dos fatores que a gente habitualmente tem, né? Não é o nosso hábito aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ficar exposto à praia, né? Ficar muito tempo ali com aquele biquíni molhado. Então a gente sabe que é uma coisa muito pontual. Então se isso acontece com você no período do verão, tente tomar alguns cuidadinhos de tirar aquele biquíni e trocar daqui a pouco, porque a gente sabe o quanto isso pode ser desconfortável. E quais são as formas de tratamento, doutora Fairuz, da candidíase? A candidíase, então, assim, primeiro, o que ela é, né? É um desbalanço, um desequilíbrio da nossa flora vaginal. Nós temos, habitualmente, no nosso corpo, cândida, a gente tem também alguns lactobacilos vaginais, e eles vivem de uma forma, assim, em harmonia, né? O que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio da nossa microbiota, da nossa flora vaginal, a cândida ela vai aumentar em relação à população de lactobacilos e com isso a gente tem alguns sintomas. E esses sintomas normalmente eles são assim, uma coceira, um corrimento mais esbranquiçado, assim, às vezes com aspecto de queijinho coalhado, a pele da região do introito, da vulva, ela fica mais avermelhada, podem surgir algumas fissuras e isso levar até dor na relação. Então, para a gente manter, né, a nossa região íntima bem e funcionante, saudável, a gente precisa tratar nos primeiros sinais. Normalmente, nos quadros agudos, a gente precisa fazer uso de um antifúngico, então é importante que num quadro agudo a mulher procure atendimento com um dermatologista, um ginecologista, algum profissional que saiba lidar com essa situação. E aí a gente utiliza medicamentos, pode ser por via oral, medicamentos tópicos, e às vezes até a combinação dos dois. Fora do laser também pode ser usado, não? Pode, isso que eu ia falar. Fora do período da crise, a gente tem tratamentos preventivos. Então, se a mulher ela tem muitas crises, a gente vai fazer algumas medidas para que a gente minimize o surgimento das crises. Das formas de tratamento preventivo, a gente pode utilizar uma suplementação via oral de lactobacilos, a gente tem fórmulas específicas para candidíase. A gente também orienta que a paciente evite consumo de carboidrato em grande quantidade. E também tem o laser. O laser é um dos meus queridinhos no consultório. Eu falo para as pacientes, a gente vai fazer um protocolo de 3 sessões. Elas fazem a primeira sessão e muitas vezes não aparecem mais. Porque já foi... Porque resolve. E por que o laser dentro do canal vaginal, ele vai ter esse papel? O laser, ele, quando faz o aquecimento dentro do canal vaginal, ele vai tendo uma ação fotobiomoduladora, então ele vai diminuir a população de cândida. Além disso, ele vai controlar o pH, porque a microbiota, ela também está relacionada com um pH vaginal mais adequado. Normalmente, a cândida não é muito favorável a um pH ácido, como o do canal vaginal, que é em torno de 3,5, 3,8. Nesse pH, a gente tem muito mais lactobacilos, muito mais, né, a presença dessa bactéria que vive de forma harmoniosa com a gente. Quando a gente, então, melhora o pH e diminui a população de cândida que tem ali, a paciente ela fica muito, né, por muito mais tempo livre das crises. Então, assim,
Eu já nem falo mais um protocolo de 3 sessões, eu digo, vamos fazer uma sessão de laser, um laser de erbium dentro do canal, que não dói nada, que é muito confortável, é um laser que é muito tranquilo de ser feito, a paciente faz, volta imediatamente para suas atividades e a gente depois reavalia. Se for o caso de você voltar a ter quadros de candidíase de repetição, a gente repete o protocolo. Perfeito. Então, assim, tem tanto cuidado bem pontual, quanto para quem tem crises mais frequentes, né, para controlar isso. E sempre, né, com cuidado que a gente traz aqui esse tipo de assunto, que às vezes é um pouquinho mais delicado, não se fala tão abertamente de saúde íntima, né, feminina. E a gente tem uma colaboradora que a gente ama ter por aqui, que é a doutora Ifarius. Muito obrigada por falarmos hoje sobre candidíase. Busque mais informação, busque o seu médico, né, de confiança, dermatologista ou ginecologista, se sentir qualquer ardência, coceira, como a doutora Ifarius falou, né, o corrimento, né, com uma coloração, um aspecto diferenciado, fique sempre alerta, né? É muito importante a gente cuidar da nossa saúde e por isso estamos aqui no programa, né, da Confraria do Batom para falar abertamente desses assuntos com você que está em casa e nos acompanha. Obrigada, Fairuz. Obrigada, pessoal.